Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Atos capítulo 15, versículo 6, continuação, que diz assim: o concílio de Jerusalém. Diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Depois de um grande debate, Pedro tomou a palavra e ponderou-lhes: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os seus corações, testemunhou em benefício deles, considerando que o Espírito Santo, dando-lhes o Espírito Santo, da mesma forma como deu a nós, não fez qualquer distinção entre os gentios e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando-lhe sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? De modo algum. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentios também. Amém, glória a Deus, né? Aqui Paulo estava vindo de uma questão que ele tinha levado ali a palavra de Deus aos gentios, e muitos tinham aceitado a Jesus como o único salvador das suas vidas, né? Muitos tinham se rendido ao Senhor pelos milagres que eles tinham visto, por entender que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Mas aqui, alguns ali, doutores da lei, quando Paulo leva, né, os acontecimentos a Jerusalém, né, e aqui, a Samaria, aqui tem muitos dos discípulos ali. E alguns dos que estavam com os discípulos começaram a discutir, né? Dizendo que, no caso, eles que aceitaram a Jesus como único Salvador também tinha que passar pela lei, também tinha que entender que eles tinham que aprender e que tinha que ser circuncidado. Só que não foi isso que Jesus falou, né? Então, Pedro ali, entendendo que aquela discussão ali não levaria a nada, Pedro começou a ser usado pelo Espírito Santo, levando a eles a palavra. Então, Pedro começou a dizer para eles: entenda bem, o Senhor me ungiu para levar a palavra. Eu comecei a levar a palavra aos gentios. E quando eu levei, o Senhor não me disse nada em relação a ele ser circuncidado. Tanto é que o próprio Jesus concedeu-lhes também o Espírito Santo a eles, o mesmo Espírito Santo que nos deu. Então, entenda, não é necessário que discutimos sobre isso, se o próprio Jesus não mandou, se o próprio Deus não ordenou. Então, eles estavam com uma discussão acalorada, né, pelo momento, mas porque eles queriam ser doutores da lei, eles queriam impor a eles o que foi imposto a eles mesmos. Só que aqui eles foram salvos pela graça de Jesus. Aqui eles foram salvos porque eles creram em Jesus. E os de antes não tinham crido em Jesus. Eles tinham sido salvos pela graça de Deus. Mas aqui, crendo em Jesus, eles falam: não é necessário que ele seja circuncidado, porque o preço de sangue já foi pago na cruz do Calvário. Então, Pedro aqui começa a abrir os olhos deles para que eles possam entender. Vocês querem ir contra Deus, falando que Deus não mandou vocês fazer? Então é sobre isso, né? Nós devemos sim entender que nós não podemos usar a palavra ao nosso favor. Nós não podemos fazer conforme os fariseus faziam, né? Porque muitos deles falavam para fazer e não viviam o que falavam. Então Pedro aqui está dizendo: as leis que foram impostas a nós levou uma carga, uma sobrecarga sobre as nossas vidas. Então entenda, eles foram salvos por Jesus. Eles receberam agora o Espírito Santo de Deus. Se Deus quisesse que eles fossem circuncidados, o próprio Deus tinha falado, o próprio Jesus tinha nos orientado e nos mandado, mas Jesus não falou nada sobre isso. Então Pedro aqui confirma a palavra, né, que é necessário que Jesus venha para que muitos se arrependam e sejam salvos por Jesus, o Filho de Deus, né? O Rei dos Reis, a geração de Davi, que nunca ia ter fim. Era Jesus. Era sobre Jesus que Deus estava falando todo o tempo. Muitas vezes queremos muito condenar
E nós temos que entender que não é condenar, não é julgar, não cabe a nós nem julgar e nem condenar. Cabe a nós levar a palavra como está escrito, cabe a nós fazer o chamado, ide por todo mundo, levai o evangelho a toda criatura. É isso, é sobre isso. Quem convence o homem é o Espírito Santo, não é eu, não é você. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então, vamos fazer a nossa parte, o que nos foi colocado. Não vamos tentar mudar a palavra, não vamos tentar fazer a nossa maneira, mas obedecendo e seguindo os mandamentos do Senhor. Entenda, há tempo para todas as coisas. Então, debaixo daquele tempo, eles receberam essa circuncisão. Mas, para esses agora, era um novo tempo. Um novo tempo que Jesus precisou descer do céu e vir dar a vida dele por mim e por você. Então, entenda, não adianta querer impor para os outros o que você mesmo não segue, o que você mesmo não obedece. É sobre isso. É perdoar, é amar, é fazer como Jesus fez. É sobre isso. Nós não devemos fazer além disso, né? Nós temos que entender que nós somos limitados, mas Deus não. Deus é ilimitado, Jesus é ilimitado. Então, é obedecendo a Ele, levando a palavra e crendo no nome dEle, né? Porque quem vai fazer é Ele, quem transforma é Ele, quem liberta é Ele. Não é nós impor aos outros, mas é nós levarmos a palavra e deixar que o Espírito Santo haja e faça a vontade dEle. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.